E hoje eu quero trazer uma proposta nesse vídeo, uma proposta que é prática, que você pode fazer, que eu posso fazer, você vai se surpreender, porque é algo plenamente possível, juridicamente legal, não é nada ilegal, que pode ser feito para mudar o Supremo Tribunal Federal do Brasil, para a gente não tolerar mais as injustiças, os excessos que estão sendo cometidos. E eu vou provar para você neste vídeo o que é possível fazer para mudar essa realidade. Se você já está se interessando por este conteúdo, por este canal, já curte esse vídeo, já comenta o que você acha sobre a atuação do Supremo Tribunal Federal no Brasil. Primeiro eu preciso dizer que eu sou advogado e jornalista, então eu não estou falando aqui sem conhecimento de causa. Não sou apenas um aventureiro, com todo respeito, com toda humildade que estou propondo essa ideia. Minha proposta é mudar a realidade do STF no Brasil e posso dizer para você com absoluta tranquilidade que você pode participar desse processo, que eu posso participar desse processo. Por isso é importante você assistir a esse vídeo para você entender o que nós podemos fazer para que o STF não seja esse órgão tão político, muito mais político no Brasil do que necessariamente jurídico e técnico. Agora eu quero trazer um panorama da realidade do nosso STF para você entender a necessidade urgente que a gente tem de mudar a forma de escolha dos ministros da Corte Judicial mais importante do Brasil. Primeiro porque eu não sou nenhum bolsonarista, eu não sou nenhum lulista e estou trazendo aqui argumentos cristãos e jurídicos. Mas mesmo não sendo bolsonarista, eu preciso concordar. A intimação do ex-presidente Bolsonaro num leito de UTI é, no mínimo, um desrespeito à dignidade da pessoa humana. Não só pelo fato de ele ter sido intimado numa UTI, mas pelo fato de ele ter 5 dias para responder à intimação, para se reunir com os advogados, para decidir estratégias jurídicas. Olha, qualquer pessoa com um mínimo de raciocínio, mesmo que seja da esquerda, e eu sei que tem muita gente da esquerda que não concorda com isso, é desumano, é injusto a pessoa estar lá num tratamento de saúde, em que qualquer condição emocional, a medicina já explica, pode ser decisiva para você ter uma piora, uma melhora, e aí o ex-presidente é intimado de forma desrespeitosa. Eu não vou nem estender, porque não é esse o objetivo do meu vídeo, em quantas ilegalidades, injustiças são cometidas num ato como esse. Nós não podemos concordar com o que é injusto, independente se você vota no ex-presidente Bolsonaro ou não. Aqui eu faço um apelo cristão para você. Você concorda com uma atitude como essa? Vamos trocar o ex-presidente Bolsonaro. Vamos imaginar que seja você. Vamos imaginar que seja o seu filho, a sua esposa, o seu pai e a sua mãe, que estão internados num leito de UTI, depois que o seu parente, a pessoa que você ama, ou você mesmo fez uma cirurgia, e chega o oficial de justiça para te intimar, para dizer, você tem 5 dias para responder nesse processo. Você acha que é justo? Você acha que respeita a dignidade, os valores da pessoa humana, uma atitude como essa? E tem mais. Eu não acho que está certo. No caso da cabeleireira, a Débora Rodrigues dos Santos, que pichou a estátua da justiça com os dizeres, perdeu Mané com um batom. Eu não acho que o que ela fez foi certo. Eu não acho que aquelas pessoas do 8 de janeiro fizeram está correto. Aquele ato de depredação ao STF, ao Congresso Nacional. Eu não coaduno, eu não concordo com aquele tipo de atitude, tá? Mas eu preciso dizer, 14 anos de prisão por 5 crimes, incluindo golpe de Estado com um batom, é no mínimo. Fora outras ilegalidades que eu vejo nesse processo como advogado, o STF é a vítima e, ao mesmo tempo, é o juiz. Uma delas é uma pena desproporcional, totalmente irrazoável, extrema, excessiva. Ora, eu não vejo aquela mulher praticando um golpe de Estado. Então, assim, quando você vê uma condenação tão alta para uma mulher e outros tantos crimes neste país,
latrocínios, tráfico de drogas, entre tantos outros crimes punidos com penas menores do que essa. E aí a Débora, a cabeleireira, recebe uma condenação tão alta, já confirmada na semana passada pelo STF. A gente não pode se calar diante de uma situação dessa, porque hoje é com a Débora, amanhã pode ser com você, amanhã pode ser com o seu filho, amanhã pode ser com alguém perto de você. Por isso que a gente não pode se calar. Outro fato também, que para mim soa como aberração, é o fato de o ex-presidente Bolsonaro ser julgado por ministros indicados agora recentemente pelo presidente Lula. E todos sabemos do embate ideológico e político que existe entre Lula e Bolsonaro. Aí você tem o ministro Zanin, advogado do Lula na Lava Jato, e o Flávio Dino, braço direito, ministro do presidente Lula, participando do julgamento do ex-presidente e principal adversário de Lula. Aí você começa a pensar, qual é a isenção, a imparcialidade que um ministro do STF deveria ter, que existe num caso como esse? Me perdoem quem pensa diferente, não há isenção, não há imparcialidade, e aí o que deveria ser jurídico, técnico, se transforma num julgamento político, num julgamento que apenas tenta tirar um adversário da cena, um julgamento que visa apenas eliminar um adversário, talvez o potencial adversário mais forte do presidente Lula. E volto a dizer, eu não sou bolsonarista, não tenho nenhuma paixão por Bolsonaro, mas nós que somos juristas, nós que temos um mínimo de razão, nós que somos cristãos, nós não podemos concordar com esse tipo de atitude. Isso não está certo. Você concorda com isso? Você concorda que o juiz da tua filha, do teu filho, o seu juiz, fosse um desafeto pessoal seu, um desafeto político seu? Você acreditaria na isenção de um juiz, sabendo que ele não gosta de você? Sabendo que ele é o seu adversário, que ele foi o seu adversário em algum momento na vida? Você confiaria na isenção dele? É lógico que não. Então o que está acontecendo no Brasil precisa ser urgentemente combatido. E é por isso que eu estou tendo coragem de falar o que eu estou falando aqui. E agora eu quero trazer talvez um dos trechos mais importantes deste vídeo, que é o momento de trazer a proposta. O que nós vamos fazer então? O que dá para você fazer? O que dá para eu fazer para a gente mudar essa realidade? Isso para dizer que o problema é a forma de indicação dos ministros. E a minha proposta busca justamente refletir sobre isso. Como corrigir essa forma distorcida, política e errada de indicação dos ministros do STF. Só que antes, para dizer para você o quanto está errado essa forma de indicação, você sabe que hoje os ministros do STF eles são indicados pelo presidente da República, com a chancela do Senado Federal. Algo que é totalmente político. Por quê? Veja só. Desde a redemocratização do Brasil, nós tivemos as seguintes indicações de ministros do STF por números. Presidente José Sarney indicou 5 ministros do STF. Fernando Collor, 2. Itamar Franco, 1. Fernando Henrique Cardoso indicou 3. Lula, no primeiro mandato, 8 ministros do STF. Dilma Rousseff, mais 3. Michel Temer, 1. Jair Bolsonaro, 2. E Lula, agora no segundo mandato, mais 2. Então, se a gente somar, eu coloquei 13 só em governos do PT. Então, aqui a gente tem um grande problema relacionado ao quê? A composição do Supremo Tribunal Federal, que não segue padrões técnicos, mas sim segue o quê? Tendências políticas, porque a indicação é puramente política. Vamos avaliar para você ver a atual composição do Supremo Tribunal Federal. Para você entender de uma vez por todas por que os julgamentos que nós estamos vendo são muito mais políticos, na minha modesta avaliação, do que necessariamente técnicos. Veja só, Fernando Henrique Cardoso, dos atuais 11 ministros do STF, tem um indicado, que é o Gilmar Mendes, que foi indicado em 2002. O presidente Lula, dos atuais ministros,
4 foram indicados por ele: a Carmen Lúcia, o Dias Toffoli, o Cristiano Zanin e o Flávio Dino, dos atuais ministros. A Dilma tem a indicação, também governo do PT, de outros 3: o Luiz Fux, o Luiz Roberto Barroso e o Edson Fachin. O ex-presidente Michel Temer indicou Alexandre de Moraes, em 2017, e o ex-presidente Jair Bolsonaro a indicação de mais 2: Cássio Nunes Marques e André Mendonça. Então, se você olha para o panorama do STF hoje, vamos lá, você tem 3 da Dilma e mais 4 do Lula. Então, só ministros indicados pelo PT você tem 7, que é a ampla maioria de um total de 11. Aí você tem mais o ministro Alexandre de Moraes, que tem votado junto com os outros em muitas pautas que nós podemos dizer que tem mais caráter político do que técnico. E com isso eu não quero dizer que o ministro Alexandre de Moraes não tem competência técnica. Inclusive, quando eu fui estudante de Direito para fazer minha prova da ordem na segunda fase, eu estudei livro do Alexandre de Moraes, que para mim foi uma referência constitucionalista. Mas é por isso que agora, por eu ter aprendido um pouquinho sobre Constituição, que eu tenho percebido no nosso Supremo Tribunal Federal que a questão técnica, jurídica, tem dado espaço para critérios puramente políticos nos julgamentos daquela Suprema Corte. E aqui é que mora o problema. Hoje, para o Supremo Tribunal Federal, a indicação de um ministro depende quase que exclusivamente da vontade do presidente da República. Então, essa forma de indicação, perceba só, o artigo 101 da Constituição Federal diz que os ministros, eles são o quê? Eles são nomeados pelo presidente da República, após a aprovação da escolha pela maioria absoluta do Senado Federal. O artigo 84 traz como competência do presidente da República, e aqui você lê a palavrinha privativamente, ou seja, somente ele pode fazer a indicação do quê? Nomear, após a aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos tribunais superiores. Isso aqui é a grande distorção jurídica que existe nesse país e que nós precisamos combater. Não é admissível que você tenha, por exemplo, o presidente da República nomeando um ministro que amanhã ou depois pode julgá-lo, ou um ministro que pode julgar pessoas que são desafetas dele. É como aconteceu nesse caso, se você olhar para trás, você vai pegar o advogado do Lula, o Cristiano Zanin, julgando o Jair Bolsonaro, desafeto político do Lula. É o caso do Flávio Dino também. Então você desvirtua totalmente a visão de imparcialidade, de isenção do judiciário. Como que eu posso acreditar na isenção, na imparcialidade daquele que foi advogado de Lula no julgamento de um processo como esse do Bolsonaro? Como que eu posso acreditar na isenção, na imparcialidade de Flávio Dino, com todo o respeito que eu nutro por ele em muitas questões constitucionais? Acho um jurista muito conceituado em vários assuntos, mas não posso acreditar, com todo o respeito, na total, na completa isenção de Flávio Dino, que foi ministro do Lula, que foi braço direito do Lula, que ganhou eleições lá no Maranhão apoiando o Lula, um político militante forte no Maranhão. Como que eu posso acreditar na isenção dele num processo para julgar agora Jair Bolsonaro? E como que eu tenho um advogado do presidente da República sendo nomeado para a mais alta e importante corte judicial do Brasil? Como que eu tenho, no caso, Alexandre de Moraes também era ministro do Michel Temer? Cadê a isenção? Cadê a imparcialidade que o judiciário deveria ter? Isso é o que acontece em tribunais de contas afora no Brasil. O governador do estado indica os conselheiros do Tribunal de Contas que vão julgar as contas dele amanhã ou depois. E aí não é à toa que você vê governadores nomeando pessoas próximas, em alguns casos até parentes, para o Tribunal de Contas dos seus respectivos estados. Você acha que isso é correto? Você acha que isso é justo? Você acha que isso tem que continuar acontecendo no Brasil? É por isso que a gente vê tanta sem-vergonhice,
tanta coisa errada, tanta corrupção, tanta sujeira, porque o cara nomeia para um órgão que vai julgá-lo, que vai fiscalizá-lo como Tribunal de Contas, nomeia alguém que é próximo, nomeia alguém que é do seu grupo político, nomeia alguém que muitas vezes vai fazer vista grossa para os erros, para os desvios, para os desmandos. Então isso aqui tem que ser mudado e é isso que eu proponho neste vídeo. Se você concorda comigo, já deixa nos comentários. É de embrulhar o estômago. É de você ficar enojado dessas coisas que acontecem no Brasil. Essas indicações que são políticas, essas indicações em que o critério técnico, o critério jurídico é jogado no lixo. E que, principalmente em Tribunal de Contas, não interessa quem é mais capacitado, não interessa quem é mais probo, pessoa correta, não. Interessa quem eu vou colocar lá, que depois vai me favorecer, que depois vai julgar minhas contas redondinhas, passando pano nos erros. Então é esse tipo de atitude que nós não podemos tolerar neste país. Precisa mudar. E começa pela sua atitude, você que é cristão, inclusive. E minha proposta de mudança passa por isso aqui, e daqui a pouco eu já vou explicar como que você pode participar e ser importante para que isso se realize. Vamos lá. Indicação de presidente da República, não mais. O que nós precisamos é de uma proposta de emenda à Constituição para que os ministros do STF sejam indicados por quê? Duas formas. Primeiro, promoção por antiguidade e merecimento entre magistrados. Isso poderia acontecer de que forma? Poderia, por exemplo, ser metade das vagas do STF preenchida por antiguidade. O ministro mais antigo do STJ ou o juiz federal mais antigo de algum tribunal, com a avaliação mínima de desempenho. Então aqui a gente teria os mais longevos, aqueles que têm mais tempo como magistrados, a metade seria preenchida no STF por eles. Então que seria um critério automático. Vamos imaginar que são os ministros mais longevos do STJ. Então, quem está mais tempo no STJ? Saiu o ministro Gilmar Mendes. No STJ, quem que é o mais longevo? É o fulano de tal. Então, esse que vai assumir automaticamente a vaga do Gilmar Mendes e assim sucessivamente. Aí nós temos o caso, uma outra vacância daqui a pouco. O que a gente faz? A outra metade seria por merecimento, com uma avaliação entre magistrados de carreira, baseada em produtividade, qualidade de decisões, conduta. Então, a outra metade seria o quê? Magistrados avaliados, juízes federais, ministros do STJ, aqui o critério não seria antiguidade, mas sim merecimento. A própria categoria, o próprio judiciário, indicando, olha, como acontece nos tribunais de justiça para desembargadores. Os juízes melhores avaliados, eles são promovidos a desembargadores quando a vaga por merecimento. Então esse seria o critério que é muito mais técnico e previsível e muito menos sujeito a decisões e escolhas políticas. Então você vai colocar alguém lá no STF que não foi indicado por padrinho político, que não foi indicado por nenhum nicho, nenhum interesse político, não, cara. É porque ele já é juiz há muito tempo ou porque ele é uma pessoa que realmente tem se destacado na categoria. Tem que acabar essa politicagem no nosso judiciário. E alguém vai dizer assim, mas então só juízes vão ter acesso ao Supremo Tribunal Federal? Não. Dá para aplicar também o 5º Constitucional, o mesmo que acontece com os desembargadores. 1/5 das vagas sendo preenchidas por advogados e o Ministério Público. Nesse caso, poderia ser criado um sistema em que advogados e membros do Ministério Público, com notável saber jurídico, concorressem para uma parte das vagas, como acontece nos tribunais de justiça. Por exemplo, a OAB e o Ministério Público poderiam formar listas de 6 pessoas e o STF escolheria 3 nomes, uma lista tríplice, e o presidente, nem precisava, mas eu até coloquei aqui, escolheria entre eles. Então, a OAB, qualquer um advogado que tem se destacado no Brasil, o Ministério Público Federal,
O Ministério Público também poderia escolher qualquer um procurador que tem se destacado, faria uma indicação de 6 nomes. O STF escolhe 3 e aí sobram 3 para o presidente da República escolher, e aí a gente teria um critério muito mais técnico, previsível e jurídico na escolha. O presidente só ia escolher entre 3 já de uma lista pronta, de gente que veio por causa de critério técnico, de gente que realmente está ali, não por politicagem, não por interesse, não por barganha política. Ou ainda tem uma outra ideia para o STF, poderia ser criada uma lista nacional que seria indicada por várias entidades jurídicas respeitadas. Então, não apenas o Ministério Público, não apenas a OAB, mas também outras entidades jurídicas conceituadas no Brasil poderiam participar dessa escolha. E tem um outro detalhe também. A proposta deveria trazer o quê? Limitação de tempo em que o ministro do STF deveria ficar naquela corte. Porque hoje a gente tem, por exemplo, ministros como Gilmar Mendes, 22 anos, quase 23 anos, como ministro do STF. A pessoa entra aos 50 anos, só vai se aposentar compulsoriamente aos 75, fica 25 anos no STF. Então a proposta deveria trazer um limite, sei lá, 5 anos no máximo. Por quê? Senão você tem ministros que daqui a pouco estão achando que estão acima da lei, do bem e do mal. E aí você cria um superpoder, em que um poder, o STF, acha que está acima de todos os outros. A Constituição Federal vai dizer que os poderes têm que ser independentes, sim, harmônicos também entre si, mas não tem um poder que tem que se sobrepor ao outro. Porque hoje no Brasil o que a gente tem visto é o STF ditando todas as regras, o STF entrando até em questões que não são competência dele. E os outros poderes simplesmente tendo que se ajoelhar. E aí, se você tem um prazo máximo, ministro do STF, isso aqui não é uma carreira eterna. Tem que haver uma rotatividade. O camarada entra, mas ele tem um prazo. Assim como o presidente tem um prazo. Por mais que o STF não seja um órgão político, é claro. Nesse caso, excesso de tempo representa excesso de poder. E tudo que é em excesso é prejudicial. Justamente para que o STF não se firme, não se posicione como um poder ou um superpoder. Por isso, a importância dessa limitação. Porque imagina, o ministro sabe que, a não ser numa situação muito grave, ele não vai sair dali. Então qual é a preocupação dele? De ter as suas decisões questionadas, de ter a sua posição questionada, não. Ninguém me tira daqui. Ah, essa lei é inconstitucional, não concordo. Ah, isso aqui pode, isso aqui não pode. Ah, o Congresso aprovou, não, vamos derrubar, é inconstitucional. Então, se ele tem a tranquilidade de que ele é intocável, que ele é quase que ad eternum ali dentro, para que ele vai se preocupar? E aí, daqui a pouco, você vê posições políticas de ministros falando contra o bolsonarismo. Cadê a isenção? Dizendo perdeu o mané e tá tudo certo. Então é isso que a gente precisa parar e pensar e refletir neste país. Aí vem a pergunta, mas como que isso pode ser mudado no Brasil? A sua ideia, Ademilson, é boa. Alguém pode dizer isso, mas como colocá-la na prática e principalmente como que você e eu podemos agir para mudar essa realidade? Eu vou trazer para você as informações. Começa por aqui. Uma proposta de emenda à Constituição. Mas para isso, preciso que 1/3 dos deputados, pelo menos 171, ou 1/3 dos senadores, pelo menos 27, o presidente, o que eu acho muito difícil acontecer, ou por mais da metade das assembleias legislativas nos estados, aí seria um número de pelo menos 14 assembleias. Depois de apresentada a proposta de emenda à Constituição, que hoje eu julgo que seria praticamente impossível, ela precisaria ser aprovada em 2 turnos na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. E precisaria do voto favorável de 3/5 dos membros de cada casa, ou seja, 308 deputados e 49 senadores em cada uma das votações. E aqui,
Esse é o grande problema da implementação dessa medida. Você acha que hoje no Brasil nós temos 308 deputados e 49 senadores que aprovariam uma proposta de emenda à Constituição para mudar essa realidade? Você pode dizer assim, eu acho que sim. Eu acho que o nosso Congresso é conservador, a maioria do nosso Congresso não concorda com o que o STF vem fazendo, mas eu digo para você que, infelizmente, eu ouso dizer que nós não temos esse número de votos hoje na Câmara dos Deputados e nem no Senado. Porque você já viu alguma medida como essa que eu propus andando adiante? E sabe por que isso não acontece? Porque muita gente que está lá dentro tem interesse político, tem interesse jurídico, tem o rabo preso com o sistema. Muitos desses deputados que se dizem conservadores, hoje estão em partidos que fazem parte do atual governo, que têm ministérios no atual governo. São deputados que se elegeram no mesmo sistema político falido, nojento, e que tem transformado o nosso Congresso Nacional naquela sujeira que a gente vê muitas vezes no noticiário. É isso mesmo, sabe por quê? E é aí que eu preciso puxar a sua orelha e chamar a sua atenção. Para quem você votou? Para deputado federal, para senador na última eleição? Eu garanto que tem muita gente que vai assistir a esse vídeo e não sabe dizer para quem votou para deputado, não sabe dizer para quem votou para senador, e está aí cobrando mudanças no STF, está aí cobrando mudanças na política do Brasil e não sabe nem para quem votou e qual que é o perfil do seu candidato. Eu trabalhei 10 anos em órgãos públicos, estive muito perto da política e vi com os meus próprios olhos como é que funcionam os acordos e os esquemas políticos. Sabe o que acontece na época da eleição para deputado e senador? Quem leva vantagem? Vou explicar para você. Aqueles que já estão dentro do jogo político, do esquema do poder, tanto político como financeiro, eles vão atrás da base eleitoral, formada por lideranças políticas, que também já estão dentro do esquema. Vereadores, prefeitos e outras lideranças. O deputado, o senador que já está dentro do esquema, procura o prefeito. Você vai me arrumar uns votos aí na cidade, né? Aí entram umas promessas políticas de bastidores e de coisas que nem convém a mim falar aqui agora. Aí o prefeito, que é uma pessoa mais conhecida na cidade, o vereador, que está mais perto da população, vai pedir voto para aquele deputado, para aquele senador. E aí, muitas vezes o cidadão de bem vota num senador, vota num deputado, não porque ele conhece, não porque ele pesquisou a vida pregressa daquela pessoa, não porque ele se identifica com as propostas daquele deputado, mas não, porque ele foi angariado pelo jogo político, pelo esquema político, que é encabeçado pelo prefeito da cidade, que é movido pelos vereadores da cidade. Ele não conhece o deputado, mas ele conhece o vereador. Aí o vereador fala, olha, vota no meu deputado, promete tantos favores, nem vou falar disso aqui agora, aí a pessoa acaba votando. E é isso que a gente precisa mudar urgentemente nesse país. Até mesmo cristãos, crentes que votam por interesse, igrejas que se submetem a muitos deputados que estão dentro do jogo político e prometem vantagens para essas igrejas, benefícios para essas igrejas, parcerias para essas igrejas e tantas outras coisas. E aí gente crente, gente cristã, se ajoelha diante do sistema, desse sistema forte que favorece quem já está dentro da política, favorece os caciques da política, favorecem aqueles que por conveniência, por interesse próprio, não têm interesse de votar uma proposta como essa. Favorece os coronéis da política, favorece aqueles que já estão enlameados do sistema político, aqueles que estão dentro do jogo de poder, aqueles que têm condição de barganhar os interesses e aqueles que não têm interesse de aprovar uma medida como essa. Porque se mudar no STF, de repente muda na indicação dos conselheiros dos tribunais de contas. Aí eu que sou deputado federal e muitos que vão para os tribunais de contas, daqui a pouco não vão poder mais ir, né? Se mudar lá em cima, muda aqui embaixo. Pode ser um efeito dominó.
Então, para que a gente vai mudar em algo que pode mexer na estrutura de poder, algo que pode nos atrapalhar? Então é por isso que a primeira medida que você tem que ter enquanto cristão, enquanto crente, é saber em quem você vota, é pesquisar o nome do seu candidato e na próxima eleição, saber se ele apoia uma medida como essa. Manda um e-mail para ele, manda um WhatsApp para a assessoria e pergunta: olha, deputado, quero saber, a gente não concorda mais com as indicações políticas, com esses subterfúgios do STF, quero saber. Um dia eu vi um advogado falando que tem como fazer uma proposta de emenda à Constituição para mudar a forma de indicação dos ministros. O senhor é a favor? Procura saber em quem você vota, meu amigo, meu irmão. É uma vergonha saber que muitos brasileiros sequer sabem, sequer têm conhecimento de quem eles votaram para o Congresso Nacional. Gente que está aprovando leis que impactam a nossa vida e o cidadão não sabe para quem votou, não se lembra, não conhece o perfil do candidato. Então como que você quer mudar o nosso país? Como que você quer mudar a história da nossa nação se você tem esse tipo de atitude negligente? Você está como o caseiro lá de Miranda. Você não está vigiando, está deixando a banda tocar, passar, a onça chegar perto, o inimigo se aproximar e você não faz nada. Então isso é o que eu chamo a sua atenção. A arma que nós temos para mudar, que é legal, que é juridicamente possível, é pelo voto. Então o apelo que eu faço para você é: compartilha esse vídeo para que esse vídeo chegue até mais pessoas, para que mais pessoas sejam conscientizadas da importância do voto. Porque sabe muita gente que está lá em cima hoje, que ganhou a eleição se dizendo um conservador, se dizendo um revolucionário. A maioria, ou boa parte deles, só ganharam a eleição dizendo que defendem os valores cristãos por conveniência. Apenas para ganhar o seu voto cristão, apenas para te enganar, para mentir para você, e chegaram lá no Congresso Nacional e já migraram para o governo, já foram ser ministros do Lula, já foram para o governo do Lula, já fecharam acordos com o atual governo e aquelas promessas que eles tinham de defender a família, de defender os valores cristãos, coisa nenhuma. Apenas conveniência, apenas para conquistar o seu voto. Então preste muita atenção, esse vídeo precisa circular. Nós precisamos eleger pelo menos 308 deputados e 49 senadores que têm essa coragem, que têm esse perfil, que entendem essa necessidade. Senão o nosso STF vai continuar sendo um órgão político, vai continuar sendo um órgão totalmente parcial e guiado por interesses que não são os interesses da justiça puramente, que não são os interesses da equidade. Então pense e reflita. E aí, pergunto para você, o que você achou da minha ideia? Você concorda comigo? Você acha que eu estou certo ou estou blefando aqui neste vídeo? Deixa aí nos comentários. Eu vou receber o teu comentário com muito respeito. Para a gente fechar este vídeo, a gente precisa olhar para a Bíblia Sagrada e ver um Deus que é o maior defensor da justiça, um Deus que é justo e um Deus que espera do seu povo atitudes que sejam justas. Se nós olharmos para o Antigo Testamento, os livros proféticos, a condenação daquele povo de Israel, que foi destruído ali por várias nações, pela Babilônia, pela Assíria, a depender de qual reino foi destruído, entre os motivos estava a injustiça dos juízes que se rendiam a interesses próprios e que não julgavam as causas com probidade, com justiça, com equidade. E essa mesma injustiça foi a causa, ou uma das causas, da destruição daquele povo. Amós capítulo 5, versículo 7 diz assim: vós transformam o juízo em veneno e deitam por terra a justiça. Deus denunciando que o povo escolhido por ele não estava sendo justo, não estava exercendo o correto juízo, estava julgando com injustiça. Digo mais, Jeremias capítulo 22, versículo 3, profetizando contra o reino de Judá, diz assim: assim diz o Senhor, pratiquem o direito e a justiça, livrem o oprimido das mãos do opressor, não prejudiquem nem façam violência ao estrangeiro, ao órfão e à viúva,
nem derramem sangue inocente neste lugar. Aqui é um chamado de Deus para a nação de Judá, para que aquele povo seguisse o que? O direito, o que é justo, não condenasse injustamente a pessoa que não merecia. Então, esses versículos bíblicos aqui, ainda que nós façamos uma análise rápida, não muito profunda, mas eles já nos deixam claro o cuidado que Deus tem pela justiça. Vocês acham que Deus, quando uma pessoa é condenada injustamente por um tribunal que não julga de forma justa, você acha que Deus se alegra quando isso acontece? Então, se você concorda comigo, já deixa nos comentários. Então, se você quer mudar a realidade do Brasil, haja hoje. Pense e reflita hoje. E eu te chamo à ação. Não basta cruzar os braços. É importante sim, muito importante, talvez mais importante, orar, jejuar pelo nosso país, mas atitudes, eu volto lá no que eu falei no início, são necessárias. E começa pelo seu voto. Você acha que basta orar, jejuar e continuar votando errado, sem consciência, sem saber quem é o candidato de verdade, sem conhecê-lo mais a fundo? Você acha que Deus vai mudar a realidade do Brasil se você fizer isso? E pior, uma vergonha quando o crente vota por causa de conta de energia que o candidato paga, por causa de um benefício de um botijão de gás. Sabe? Quando o crente vende o voto, isso é uma vergonha. Se você vende o seu voto, como é que você quer mudar o país? Como é que você quer criticar as decisões do STF e do Congresso se você vende o seu voto por interesse, por barganha, por um botijão de gás, por uma conta de luz, por um par de sapato, por R$50, por R$100, sabe-se lá o quê? Que moral você tem para falar do nosso país? Que moral você tem para falar dos políticos? Se você é o mais sujo de todos, que é o eleitor corrupto que corrompe o sistema, esse que é o que envergonha o país. Então nós precisamos mudar com atitudes práticas. Tem que orar, mas a palavra de Deus, Jesus já disse, vigiai e orai. Começa vigiando, depois ora. Que Deus possa te abençoar. Já deixa nos comentários o que você achou de todos os temas que eu falei aqui, neste vídeo. Tem algum tema que chamou sua atenção? Deixa a sua opinião, vou fazer questão de ler comentário por comentário. Forte abraço para você, que Deus te abençoe, que Deus me permita continuar fazendo estes vídeos aqui no YouTube. Se você é cristão, eu peço também a sua oração. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo. Fica com Deus.